Salve, salve! A gente começa aqui mais um Podclave. Desta vez a gente fecha a nossa série Primavera Sound, falando com os artistas que participaram do festival, e a gente tem a honra de estar num papo aqui com o Giovanni Cidreira. Gil, seja bem-vindo ao Podclave. Fala, galera, Podclave. Eu que agradeço estar aqui, pô. Você sempre presente comigo, sempre na companheirismo, irmandade, gente fina. É um prazer estar aqui, um presente. Massa demais. Pô, foi massa demais. A gente fez um trabalho juntos que era antes do Podclave existir, inclusive. Foi muito massa acompanhar o momento da tua carreira, que a gente tava lá em 2019. E agora a gente tá em 2022. Tanta coisa, tantas transições, projetos que já foram pro ar. Você acabou de sair de um show maravilhoso no Primavera Sound. Queria que você contasse um pouquinho como que foi essa realização, essa experiência de estar num festival desse, selecionado pela curadoria, poder fazer um espetáculo que a gente estava até conversando um pouco antes de apertar o REC, que é do jeito que você quer, com o time que você pode formar. Foi bem bonito, cara. Festival é aquela coisa maravilhosa de encontro, né? Você encontra seus amigos, encontra os artistas que de repente a gente não... Nosso momento de se encontrar é esse, né? Quando a gente tá ali tocando e tal, dá pra conversar com todo mundo. Eu falei, encontrei o Jonathan lá na frente do hotel, falando um bocado de doideira pra ele. Esse tipo de coisa. Esse show foi bem bonito, porque a gente conseguiu realmente levar a banda toda, né? Eu consegui levar os meninos do Bugarins pra fazer com a gente, e levar a percussão, levar o sax. Acho que esse show, ele concatenou várias coisas, na verdade, que já tinham sido... Até que a gente tava desenvolvendo, né? Nos outros shows. Desde o show da mixtape, alguns elementos que eu usava naquele show, eu trouxe de volta desse do Primavera e fazer com a banda toda, explorando todos os limites dos arranjos, sabe? A gente conseguiu tocar músicas que são músicas eletrônicas mesmo, com base, junto com a banda, tocando com a gente. Conseguimos levar a luz, trabalhar bastante o laser. Acho que quem foi pro show sentiu assim uma experiência, sabe? Entrou numa máquina, né? Num elevador maluco. E foi muito bonito também ver as pessoas indo, tá ligado? A gente tocou 2h30 da tarde, né? Dos primeiros shows, não foi... Acho que Tashi 3 tocou antes de mim, num outro palco. E eu fiquei até, pô, será que o pessoal vai vir aí, vai colar a galera assim na hora? E foi muita gente, cara. E todo mundo tava lá cantando as músicas do começo ao fim, assim. Foi um show pra guardar mesmo assim na memória, sabe? Foi um dia especial pra todo mundo, pra toda a minha equipe, pra galera que trabalha comigo, pros amigos que me acompanham já há algum tempo. Foi uma coisa bem bonita mesmo, foi um dia marcante. Que massa, Gil. A gente vê essa parte visual muito como extensão da tua mensagem mesmo no álbum, assim, né? Nas músicas, assim, parece não, é uma coisa só, né? O teu visual, a tua música e uma coisa que uma vez a gente já conversou, né, anos atrás, quando a gente trocou a primeira ideia, cada projeto é um projeto novo, é um Giovanni novo que aparece, assim. Pra mim faz sentido assim, né? Quando eu vou fazer um álbum, né? Que um álbum pode ser 2 músicas, na verdade, né? Pode ser uma música, pode ser um EP, pode ser uma mixtape. Mas quando eu percebo que eu tô entrando numa onda, eu identifico ela e abraço ela, né? E eu gosto de repente, viver outro personagem mesmo, comer outras coisas, entendeu? Usar drogas diferentes, pessoas diferentes, lugares diferentes. Eu tenho que ir lá, é um negócio meio antropólogo, tá ligado? Assim, sim. Eu tenho que realmente viver. Na verdade, minha música sempre foi assim. Na verdade, eu não sei qual é o lugar onde eu procuro isso já tá acontecendo, sabe? Mas quando eu vejo conscientemente aquilo já se formou, né? Os caminhos daquilo ali, eu realmente eu vou nessa, né? Eu embarco nessa. Na Nebulosa Baby, por exemplo, né? Eu quis mudar o cabelo, tudo isso naturalmente, né? Eu ouvi outras coisas e mudei até o nome, né? Eu falei, não, agora vai ser chamado Gil. E aí a galera das plataformas, mas e agora? Como é que faz em mudar? Na verdade, era só um lance mesmo de... O meu nome, na verdade, vinha como um símbolo, como uma marca perto do disco, que é um N também. E realmente é isso. Cada momento meu, eu tento me desfazer do que eu era mesmo, das coisas todas, e não jogar fora, né? Mas deixar ali no lado, para ter mais coisa nova, né? Para se criar um ambiente novo, para florescer coisas que eu nunca disse, a viagem eu acho que é essa, né? Sentir e dizer o que nunca fez, né? Nunca se disse. Eles são outros personagens ou outros momentos, outras cores de Giovanni, mas elas são Giovanni, assim, né? Então a gente até conversava vindo pra cá, pô, do mixtape pro Nebulosa Baby, tem até as mesmas músicas, mas são com outra sonoridade, outro sentimento. E conta um pouquinho mais do universo do Nebulosa Baby. Da onde você bebeu? O que você comeu? Como é que foi esse universo? É engraçado isso, falou da mixtape, porque o Nebulosa Baby ele surge antes da mixtape, né? Na verdade, isso é tudo uma grande loucura, né? Isso é um grande espelho que eu quebrei lá em 2018. E os estilhaços saltaram por aí. Eu fui jogando esse quebra-cabeça pra todo mundo, sabe?
Lá atrás, quando eu já tinha as músicas, praticamente as músicas de Nebulosa Baby, eu fiquei pensando como a gente ia lançar essas músicas. E bem que Ferraz chegou até mim, a gente começou a produzir e gravar o que seria Nebulosa. Mas eu achei que aquelas músicas, aquele tipo de gravação, como a gente estava gravando, que eram tudo de celular, a gente gravava tudo em casa, aqui como no quarto, como a gente está agora. Achei que faltava uma qualidade do que eu achava na época, do que era uma coisa radiofônica ou sonoramente aceita pro mercado, né? Pra cena. E fiquei preocupado com isso. E bem que falou comigo, velho, a gente lança essas músicas e depois a gente lança de novo. E eu fiquei com a ideia de que realmente a obra, né, a música, o que seja, não se encerra numa gravação, nem no show, nem nada. E a Nebulosa Baby começou a surgir daí, dessa pira de, antes de gravar um disco, mas antes de mostrar ele, é tipo assim, fingir que vai lançar um disco e lançar um outro, entendeu? Na verdade, na minha cabeça era isso. Eu tava trabalhando Nebulosa Baby, trabalhando as músicas da mixtape. E aí a gente teve essa ideia de a gente repetir as músicas que viriam, né, a vir no Nebulosa Baby. Isso foi o primeiro passo, meu primeiro encontro com o Bank, né? Mas aí depois a gente foi pra Red Bull, gravou as músicas e aí depois o mundo acabou. Depois veio a pandemia, né, cara? Em 2019 ainda tinha coisa acontecendo, né? Mas depois a gente né, se ferrou total e aí o que aconteceu? Eu fiquei meio... Eu voltei pra Salvador e o que aconteceu? Acho que eu me desidentifiquei um pouquinho dessas músicas, entendeu? Desse disco nesse momento. Acho que pelas dificuldades todas, naquele momento não tinha nem como lançar esse disco, né? Não é preciosismo. Eu passei 3 anos, tipo assim, trabalhando cada partitura que nem sei escrever, entendeu? Nada disso. Foi um negócio meu de não poder, não ter grana para pagar meu amigo fotógrafo, não poder, né, fazer um videoclipe. Você falou de visual, mas eu, apesar de tudo, sou um artista que tive muita dificuldade de produzir alguma coisa visual. Na verdade, Clave me chamou pra fazer um vídeo, não sei quem me chamou pra fazer um outro vídeo, sabe? Eu só tenho um videoclipe antes da Nebulosa Baby, porque eu não tenho grana, entendeu? E naquele momento era super difícil lançar esse disco. O que aconteceu foi que, quando a pandemia rolou mesmo, paralelamente eu escrevi um projeto da Lei Aldir Blanc, e foi por isso que a gente conseguiu fazer o disco. Esse projeto passou com o filme. Na verdade, foi isso. E nesse momento, né, lá na Bahia, eu voltei para minhas coisas. A pandemia foi foda, mas por outro lado também foi importante para que a gente voltasse para as nossas coisas, para a gente mesmo, para o que é realmente essencial, o que é realmente importante, sem tapinha nas costas, né, sem besteira, olho no olho. E eu tava lá na Bahia, fui lá e comecei a voltar para minhas coisas. Voltei para o bairro onde eu morava, de periferia em Valéria, reencontrando as pessoas, quer dizer, ainda naquela situação mesmo de longe, né? E aí eu fui a Santo Amaro da Purificação visitar minha avó, isso um pouquinho antes da pandemia. E quando esse projeto rolou, a ideia surgiu na cabeça a partir disso, né? De eu reconhecer a força, o poder, né? Coisas que as pessoas... que eu encontrei no caminho e que eu achava que era genuinamente minha, né? Uma verdade, uma potência artística. Eu voltei para esses lugares e pensei, caramba, eles sabem tudo, sabem muito mais do que eu. Realmente tudo eu aprendi aqui. E toda essa minha gana, essa minha força, essa minha maluquice para atravessar toda a dificuldade que eu tenho, né? Só com um sonho na mão, só com o que não existe, um deserto na frente, que é isso que eu tinha, né? Não sou filho de ninguém, não sou nada. Tudo sendo construído. Minha família fez isso também, né? Gente que veio do interior, que constrói as coisas, né? E que realmente cria uma vida ali, cria um ambiente, cria a cidade, né? Cria a rua, os nomes, as coisas todas. E eu não pude nem realizar isso como deveria, na verdade, né? Que eu queria, na verdade, fazer um documentário onde eu pudesse ir lá e mostrar dessa forma disso que eu tô falando para as pessoas. Mas aí não rolou, porque a gente não podia encontrar as pessoas, né? Com medo da doença e tudo. E aí eu voltei pro meu baú de memórias, cara. Eu voltei lá, fotografia, e comecei a montar esse documentário a partir disso, né? Eu comecei a encontrar amigos meus pela webcam, a gente começou a fazer reunião com amigos e amigas minhas da época do colégio, sabe? Que tinham me visto, tinham ido no show, e a gente começava a conversar sobre, por exemplo, como a gente tinha sobrevivido a um esquema, que eu morava na frente de uma boca de fumo lá em Valéria, e alguns poucos amigos meus sobreviveram, porque um dia um professor de teatro ligou para alguém, um deles, e falou, vem aqui essa tarde nos barris, na biblioteca vai ter uma reunião. Isso mudou a vida do cara. E aí essas conversas começaram a me guiar para o que seria o conceito de Nebulosa Baby, né? Você entender que uma coisa pode mudar a vida da pessoa, né? Uma coisa pode realmente mostrar a outra realidade para essa pessoa, né? Realmente você pode ter toda a potência dessa pessoa por uma coisa besta, né? Por uma ligação de telefone. Como isso diferencia as pessoas, né? Como isso afasta as pessoas.
Vários amigos meus gênios poderiam ser comediantes, poderiam ser humoristas. Eu lembro disso na sala, né? Eu lembro deles também morrendo depois, né? E isso foi me guiando para a Nebulosa Baby, para entender que esse momento era de névoa, entendeu? De névoa, mas também da gente voltar, e é até engraçado esse nome, Nebulosa Baby, mas o Baby é disso mesmo, voltar para a criança e voltar para o que te prende, o que te segura, não é? E aí, nessa história, eu voltei a Santo Amaro da Purificação também, e aquele papo mesmo analista, né, de você ir lá e mexer em coisas da sua família, da criação, da construção familiar, né, minha avó que veio fugida porque os pais do meu bisavô, minha bisavó, na verdade, não queriam gente preta na família, que esse tipo de coisa gera na nossa construção, nosso entendimento do que a gente é mesmo, tudo isso. E eu me vi diante de uma coisa assim, que eu acho muito genuína, muito bonita, muito poderosa mesmo. Quando a gente se conhece, quando a gente conhece os nossos, a gente conhece o poder que eles têm, a gente se sente mais poderoso também, né? E aí a gente começa a entender que, por exemplo, a nossa ligação com a Terra, a estrela, né, que cai, sei lá, né, a Lua, a nossa intuição, coisas que minha avó falava comigo, coisas que eu vivi, que eu exerço na prática para estar aqui com vocês hoje, eu levo isso em consideração, são ferramentas, Peu, sei lá, viu também, identificou e suprimiu isso de maneira que a gente acha que é loucura, né? Espiritual, sobrenatural, não é sobrenatural. Aqui a energia que a gente manipula. Isso eu observei que a minha família e os meus antepassados e tudo, convivendo muito com isso, com a terra, você sabe, lá em Santo Amaro não tinha médico, mas minha avó é rezadeira. E olha só que poder que isso tem, né? Esse é uma parada doida, um curanderismo, um negócio, entendeu? Que é uma coisa passada mesmo, é uma tecnologia. Quando eu comecei a aprender essas ferramentas, eu comecei a vislumbrar essa viagem Nebulosa Baby, um mundo novo, onde a gente é o personagem, entendeu? Onde a gente toma isso e ensina a todos vocês como é que é, entendeu? Não só pela arte, pela música, como a gente vem fazendo, né? Mas deixando isso cada vez mais claro. Por isso, eu consegui fazer a websérie, né, que trata disso na casa da minha família, dos meus amigos, e a gente conversar sobre isso, na verdade, é só levantar essa questão para cima. E quis mostrar no álbum visual também essa energia, esse poder materializado, né? No filme acontece isso, né? O filme começa em preto e branco, depois ele muda a cor quando eu encontro aquela forma de energia que para mim seria isso que eu tô falando, essas tecnologias, essa não é uma pureza, mas é bagagem, entendeu? Que mora no interior, que mora na periferia mesmo, que é onde o povo tá, não é isso daí, esse Brasil triste, horrível, né, dessa gente idiota. O que a gente é isso mesmo, esse negócio poderoso, é um negócio novo, entendeu? É um povo novo que pode mudar o negócio todo mesmo, nisso que eu acredito. No Nebulosa Baby, no álbum visual, eu tentei materializar isso, né? Como eu disse, e me trazendo como um herói mesmo, né? Depois eu fui em Valéria, mostrei o filme pros meninos lá em Valéria, e eles ficavam falando comigo, você era tipo Frodo, você é tipo Superman, sabe? É isso mesmo, passa por isso, né? De você fazer outros meninos também se identificarem com isso, né? Quando eu fui em Jequié, a gente gravou também algumas cenas em Jequié, e depois eu voltei pra casa e os meninos viram o filme e sempre me comunicando comigo. Pô, mas eu achava que eu era estranho, achava que era maluco. Criança de 8 anos falando, 7 anos. Mas eu sou igual a você, vem cá, traga o violão, não sei o quê. Isso, depois que eu comecei a viver isso, já após o lançamento do Nebulosa Baby, né? Entendi, cara, que isso era muito mais importante mesmo. Aí eu fiquei feliz porque eu lancei esse disco na pandemia. E foi foda lançar isso na pandemia. Já com toda a dificuldade que eu tenho, com assessoria, com o bagulho todo, entendeu? Sendo quem eu sou, e ainda na pandemia foi bem difícil. E o Brasil. E eu fiquei tipo assim, pô, mas poderia ir pra um lugar, poderia. A gente sempre quer mais um pouco, né? A gente sempre quer que a coisa chegue para mais e mais pessoas. Mas eu me deparei com isso, que eu acho que esse é o diferencial, voltando ao início dos outros personagens, até então aqui, das outras coisas. Eu não tinha consciência, pra mim não importava, não acho que seja uma regra, saber pra quem eu tô falando. Mas nesse disco isso mudou. Eu queria conversar com o meu povo, sabe? Eu queria voltar pra lá. Eu queria porque eu fui inserido num meio classe média alta em São Paulo, quando eu vim pra cá, né? Mas
minha história não é essa, sabe? As pessoas com quem eu preciso me comunicar, que precisam muito mais de mim, eu não pensava nisso, sabe? Eu comecei a pensar nisso nesse disco, comecei a pensar para quem eu tô falando e para quem eu quero falar, né? Quem realmente precisa isso, usar a música como uma ferramenta de modificação da realidade das pessoas, entende? Demais. Precioso demais. Sabe, Gil, a gente começou esse podcast, inclusive, na pandemia, e a nossa missão com ele era servir artistas independentes e emergentes com informação. E eu comecei, porque eu percebi que tinha muitas pessoas que patinavam no mundo da música por falta de informação, falta de acesso. A gente sabe, de democratização de tudo. E aí eu comecei a descobrir na jornada mesmo aí, que além da formação e informação, o lance era a formatação. Porque tem pessoas que nem a cabeça é formatada de um jeito que você nem pode pensar ou sonhar com algumas coisas assim. A gente participou recentemente de um papo com uma menina muito massa de Salvador, que é a Priscila Vitória, que ela criou um projeto que chama Destrave, que é justamente para equipar e munir artistas periféricos, indígenas e pretos com informação e conteúdo. Ela está fazendo um trabalho muito massa em Salvador. Ela está hoje aqui em São Paulo, mas ela está fazendo um trabalho lindo. Isso é muito importante porque até hoje tem um sócio, Felipe Castro, né? A gente fica brincando que a gente tá montando uma empresa que chama Pepita Produções. E que basicamente a gente descobre que a gente faz o que a gente fazia sempre desde guri. Que é fazer música, a gente compõe bem, a gente faz jingle, a gente faz qualquer tipo de música pra filme, trilha sonora, tudo. Só que a gente percebeu, cara, que a gente sempre se bateu nessa parede da formação. É muito diferente pra quem consegue desde sempre ter um computador, por exemplo. Eu tive um computador depois eu tava velho já, com 20 e poucos anos de idade, já morando em São Paulo, consegui comprar um computador. Você ter essas ferramentas na mão desde cedo, né? Mas você sabe que parece que você precisa ter grana, né? Tudo começa e acaba no mesmo lugar, né? Mas é muito importante a gente ter isso na mão, cara. Esses projetos são muito importantes porque eu acho que aí você consegue mudar mesmo, né? Você consegue trazer pessoas como eu, como o Felipe, para um lugar melhor, né? E quanta coisa a gente não pode ter desenvolvido, né? Poderia ter desenvolvendo com um negócio desse, né? Isso é bem legal, isso é importante. E o que me pega assim, eu me lembro muito bem da nossa conversa de 2019, te ouvindo agora. Você é um ponto fora da curva dessa trajetória, da onde você veio, da tua comunidade, da força que você teve para se manter na arte. E daí você lança um álbum na pandemia. Então você, mais uma vez, remando a corrente contra a corrente no nível elevado à quarta potência, assim, né? Porque assim, Gil, quantos artistas a gente viu na pandemia desistirem ou não aguentarem mentalmente, artisticamente? E a gente te acompanhando e tudo, mas eu sei que tem luta, que tem dor, eu não tô falando isso, mas eu te vejo vivo, te vejo sonhando. Como é que foi sobreviver nesse momento? Talvez essa viagem e essa volta para as raízes foram teu fôlego, teu sustento. Com certeza. Chega um momento, inclusive lançar essa pandemia para mim, naquele momento foi o máximo, né? Foi quando você chega no limite, né? E eu comecei a pensar e pra mim, assim, eu faço música hoje, né? Faço música, tô aqui vendo minha música. Mas isso não é um negócio que eu acho que eu vou querer fazer a vida toda, de verdade. Porque é um negócio dispendioso do caramba. Entendeu? Você tem que fazer coisas, tem que lidar com gente que você, sabe? Mas a arte, a coisa, eu vou sempre fazer a minha vida inteira, entendeu? Do jeito que for. E nesse ponto, na pandemia, se a gente lembrar com aquela situação que a gente tava vivendo, ninguém sabia o que ia acontecer no outro dia, cara. Né? A gente não sabia realmente se o mundo ia acabar, né? As coisas ainda não melhoraram, mas é isso, né? Eu cheguei num ponto a pensar de que quando eu lancei esse disco, eu queria que as pessoas ouvissem, mas também foi uma coisa que eu lancei pra mim, sabe? Eu precisava, como eu disse, para as pessoas. Eu gravei Nebulosa Baby, eu fiz o filme em Valéria. Aquele cara que aparece no vídeo fumando é meu pai, ele é pedreiro, ele é realmente um pedreiro, ele tava fazendo o trabalho dele como um dia qualquer. Quando eu fiz aquele negócio, não sou eu, é eu e uma galera. Então acabou que Nebulosa Baby virou essa coisa mais pura nesse sentido, sabe? Assim, e eu acho que a força que a gente tem, né, pra conseguir ter os sonhos e fazer as coisas, é de quem sabe que tá aí, independente disso, sabe? A gente tá vivendo primeiro pra sobreviver, sabe? E quando eu começo a pensar, hoje eu tô aqui, tem um disco lançado, tô fazendo entrevista aqui com vocês, sabe? Tocando em festival, eu tenho que acreditar nisso, tenho que botar fé e olhar pra essas coisas, sabe?
Eu acho que, eu também fiquei louco na pandemia, fiquei muito doido mesmo, assim, né? Todo mundo ficou em crise. Mas, com certeza, é isso que eu falei, né? Quando você volta para suas coisas, né? Quando você vê as coisas essenciais, você vai ganhando mais força realmente, né? O seu espírito fica mais fortalecido. Eu acho que o encontro com o Candomblé também foi importante para mim nessa pandemia, porque era um tipo de energia, de coisas que eu vivia a minha vida inteira, sem saber, coisas que eu sentia, vozes que eu ouvia, coisas que manipulava sem saber, só não sabia o nome das coisas e ter o espírito fortalecido foi muito importante também para mim. Eu acho que é bom a gente se cuidar, né? E eu comecei a fazer análise também, é muito importante a gente fazer e a gente cuidar da nossa saúde, do nosso espírito, para que a gente consiga pular esses muros todos, né, cara? Atravessar esses arames farpados todos, assim. Acho que é isso, tá sempre preparado pra guerra, né? Acho que é esse bagulho. E agora você percebe um cenário diferente, porque teve aquele lance também, né? De reflexão e futuro, o mundo que a gente não quer, o mundo que a gente quer. Primeira coisa, assim, pra mim mudou tudo mesmo. Inclusive, eu até fico brincando com meus amigos, não pode ter Copa. Mas é um jeito de falar que algumas coisas são escancaradas ao absurdo, né? A gente não pode realmente ficar tratando as coisas como... Gente, pelo amor de Deus, praticamente morreu e tá, né, ainda conseguindo agora viver, né? Depois disso tudo. Eu acho que não dá pra fazer coisa com gente que não quer modificar as coisas de verdade, sabe? Produtores, festivais, que chama preta, porque é legal, porque agora quer estar no lugar certo, esquerda é bonito, PT sei que lá, sabe? Mas na hora H, faz a mesma coisa que o cara lá, entendeu? Usa seu poderzinho pra humilhar, pra cercear, pra colocar num lugar que nem é o meu, sabe? Tipo assim, isso pra mim mudou, isso a gente tem que partir pra outra coisa. E eu acho, conversando com alguns amigos artistas meus, que eles também sentem isso. E eu acho que a gente começa a identificar a nossa galera também, sabe? Tava conversando isso com o Russo Passapulso esses dias. A gente tava conversando disso. Antes a gente ficava meio batendo em ponta de faca, meio perdidos e afastados. Depois que isso rolou, por exemplo, eu lancei um disco em Salvador. Isso era impossível pra mim, sabe? Começar a perceber que algumas mentalidades são criações que não fazem sentido. Como amigos meus que dizem pra mim, pô, você abandonou o trabalho, tá morando em Salvador. Como assim? Sabe, você precisa ter um endereço em São Paulo para você ser artista. Onde é que já se viu, né? Essa mentalidade, por exemplo, eu acho que ruiu um pouco. Eu começo a encontrar amigos artistas de outros lugares, de Belo Horizonte, que se mantêm lá, né? E você dá para fazer isso. Claro que você tem que ir para outros lugares também. Mas eu tô falando também de você identificar quem são as pessoas que podem se aliar a você, sabe? E acho que isso ficou bem mais claro. E algumas pessoas, elas estão aí. E você sabe que elas estão juntas por contextos sociais. Pessoas que cresceram no mesmo colégio, entendeu? E se eu, e se Russo, e se Josiara, e se Vandal, e se Rico, e se Lin, e se a gente que vem de outros cantos, a gente não contar nossa história e deixar claro isso, se identificar, ninguém vai saber, entendeu? A gente nem sabia disso. Eu acho que depois dessa parada, assim, acho que eu comecei a identificar. A gente começou a identificar mais pessoas que, de repente, têm a mesma história da gente, sabe? Ou que têm a mesma visão de mundo, sabe? Do que quer mudar. Eu não tô falando de preto e de branco, tô falando de visão de mundo, tô falando de ter aliados, entendeu? Eu tô falando de criar uma coisa nova realmente, entendeu? Palavras novas, sei lá, jeito de pensar diferente mesmo. E por falar em palavras novas, não é nova, mas assim, vamos dizer assim, que chegar numa pauta de ser veiculada a matéria sobre e tudo mais, e é uma parada que você desbrava também desde do seu início, talvez, mas é o afrofuturismo, né? Eu tô falando isso porque foi o papo que a gente teve com o Jonathan e acho que tem a ver com tudo que a gente falou hoje, de pegar a raiz, reivindicar, corrigir até mesmo, editar histórias e se apropriar, calma aí, a nossa história é assim e trazer isso num plano, e trazer isso num plano futuro também, né? Eu queria ouvir de você, como é que é essa você tateia, você traduz isso na sua arte, na sua vivência, enfim. Acho que tudo que eu falei, tudo que a gente conversou até aqui, né? é isso, né? Quando eu falei com você de que quando a gente tem o entendimento, né, por exemplo, de que a gente tem essas ferramentas, né, de que não é doideira nossa, sabe? De que é importante conhecer o nosso passado,
né? E aí a gente se empodera realmente. E você ter essa... Só de se vislumbrar um mundo novo, como eu disse, onde a gente seja o personagem mesmo, né? Protagonista, né? A parte da arte, da ficção, do que não existiria, né? Isso pra mim é afrofuturismo, sabe? A gente criar um caminho novo mesmo. Eu acho que é o que a gente exerce todo dia, né? Aqui a minha avó exerce, que os pais de Jonathan devem exercer. Qualquer pessoa, né, que busque, né, o que é seu, o que é simples, entendeu? Se a gente parasse, se a gente fixasse apenas nisso, né? Tipo assim, a gente teria mais força, com certeza, porque tem vários valores bagunçados, né? Várias coisas que não servem pra nada mesmo, assim. E Gil, quando você olha para 2023, o que tem te movido, assim, você está mais focado nas suas composições? Você já tá nascendo um novo Giovanni, de um projeto futuro? Então, eu mudei um pouco o meu jeito de fazer música. Que doido. De novo. Eu comecei a fazer trilha sonora para filme. Isso é uma coisa que eu não... Eu tinha feito uma vez para uma Bienal de Arte que rolou na Bahia, no filme de Tucci Minervino, que é um cineasta lá da Bahia. Mas não foi uma coisa assim, foi mais uma viagem de desenho sonoro mais do que uma trilha original. E aí dessa vez eu fiz a trilha toda, né, vendo o filme, foi bem diferente pra mim. E eu comecei a partir disso também a mandar mensagem pra alguns amigos meus, amigas, de que eu queria fazer música como eu nunca tinha feito. E eu comecei a receber pedidos. Tô compondo música, pensando coisas, não pra mim, mas para outros artistas, arranjos, letras, Antônio de Moraes, Alice Caymmi, Russo também tá comigo, então Vandal, e tudo isso eu fui fazendo completamente diferente, né? Por exemplo, eu vou lançar daqui a pouco uma música com Linda Quebrada, que é um negócio assim também, que alguém falou pra mim, ó, a música é assim, eu tô partindo de um outro caminho, sabe? Eu acho que antigamente eu fazia música, a música vinha, tô aqui, rolou uma inspiração, a música vinha, ou então se eu tivesse com alguma coisa me incomodando, eu sabia que eu podia usar daquilo, abre a garrafinha de uísque, né? Bota ali o Roberto Carlos, fica ali, vê um filme de Antonioni, sei lá, com métodos, e eu fazia. Eu acho que eu aprimorei mais isso, hoje eu tô conseguindo fazer música assim, eu penso num tema, penso na pessoa, e eu penso no começo e o fim, quanto tempo ela deve ter, eu fiquei agora em uma pira assim, meio produção industrial, sabe? E eu comecei a ouvir outras coisas também de novo, né? Agora eu tô ouvindo muito sertanejo, muito piseiro. Tô compondo umas músicas que são músicas que eu acho que quando vocês ouvirem vão achar até engraçado, eu acho até. São músicas mais simples mesmo, uma linguagem mais pop. Não gosto de falar em linguagem pop porque eu acho meio burro isso, que todo mundo, né, trabalha com pop, né? Música pop. Mas uma coisa mais a ver com a linguagem de massa mesmo, sabe, assim. Acho que antes eu colocava era muito verborrágico, né? E escrevia do meu jeito. E acho que tudo agora que eu tô fazendo, todos os meus caminhos a partir de agora, tem a ver com isso. De se desfazer um pouco das coisas que me levaram ao lugar onde eu estou mesmo. Nas coisas boas, sabe? O Giovanni que faz letras boas, um negócio diferente. Parece que é coisa dos anos 70 lá. Corta essa, entendeu? Não, corta essa. Giovanni que vai pro festival tal, vai tocar de tarde, corta essa. Eu quero ir pro programa do Rodrigo Faro, entendeu? É uma brincadeira, mas porque eu digo isso, tipo assim, eu não faço parte de um contexto São Paulo, Rio de Janeiro, não tem nada a ver com isso, de ser independente. Eu vim de lá, então eu quero tudo, o mundo, né? E eu acho que eu tô nessa pira agora essa é minha pira agora, minha pira estética, na verdade, esse universo, entendeu? Esse limite. Eu tô trabalhando com isso. E se desfazendo de mim de novo, né? De todas as coisas que eu já sei fazer, né? Eu já sei como é, eu já sei no que isso dá. E agora o meu artista tá querendo fazer coisas que nunca fez, cantar como nunca cantou, descobrir limites novos e de composições de coisas para dizer que eu poderia dizer facilmente, eu só não disse por isso. Cara, quero te agradecer, é sempre transformador falar com você. Foi em 2019, foi agora de novo em 2022. Obrigado pelo papo e pela sua arte. Pô, galera. Eu já abri a outra agora aqui. Aí não tem graça, pô. A gente tem que conversar mais, pô. É sério. Porque, como eu falei com vocês, a gente
várias pessoas fazem perguntas, mas é isso aqui, essa conversa, entendeu? Quando a gente tem esse espaço pra gente conversar as paradas quando eu converso com você vê, eu converso mesmo, eu não tô... Sim. Não são sentenças, né? A gente tem que levantar as questões e pensar a partir disso o que é que a gente faz com as coisas, né? Como eu falei, a gente não pode mais viver a vida como era antes, né? A gente vivia antes, vai continuar a viver, a gente Pelo amor de Deus. não dá cara. mais, né? Então é muito legal estar com você, trocar essa ideia e levantar essas coisas que nem eu sei direito, sabe? Acho que essa é a viagem, a gente tem que descobrir e sempre conversar e estar junto, né? É uma coisa que você, por exemplo, pra mim é um grande aliado mesmo, assim, a gente tem que trocar mais ideia. Porque a gente fica nessa loucura de quem pode fazer, é a gente mesmo que faz, velho. A gente mesmo. Vocês são protagonistas do bagulho e eu também. A gente tem que fazer isso junto mesmo. Tamo junto. Valeu, Gil. Valeu, galera. Valeu, galera. Até mais.